Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que, Lucas? Nós vamos mostrar novamente, por exemplo, a importância de ligar um areador. Temos o oxímetro ali, foi ligado hoje pela manhã na aplicação de bactérias no tanque, a sopa tão conhecida. Vamos ter que abrir um peixinho novamente, se os senhores quiserem que nós vamos abrir um peixinho. A última live, infelizmente, nós perdemos ela por desconexão, tá? Também vamos jogar a tarafa para ver uns peixes que estão boquejando e verificar, eles estão boquejando ou eles estão filtrando, né? Principalmente na fase juvenil ali que nós estamos ali. Então você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo para a live de segunda-feira aqui com essas informações e outras perguntas que você possa fazer na sua piscicultura. O que mais está acontecendo essa semana, por exemplo, que passou, né? Toda segunda-feira eu vou fazer um relatório da semana passada. Surgindo fungo. Tem propriedades, por exemplo, que mandaram foto pra gente e só fungou o peixe pro lado de fora. As brancas estão intactas. É prejuízo muito menor, é mais tranquilo, né? Não tem aquela preocupação se caso atacar as brancas, dar uma pneumonia e fungar, né? O nosso juvenil, a última segunda-feira, a gente tinha jogado já a tarafa e estava tudo tranquilo. Veja, já passou 7 dias. Vou fazer questão de tentar jogar a tarafa ali para vocês e verificar o que a gente pode fazer. Não é porque eu abri, peguei o peixe há 7 dias atrás que agora está tudo certo. Não, a água está esquentando. Temos que verificar, né? Talvez o peixe na segunda-feira passada estava mais frio e o que aconteceu? O peixe doentinho estava mais profundo, né? E agora está subindo, a água está esquentando. No relatório que a gente tirou nos últimos 10 dias, então a água está uma ascendência, está praticamente assim, né? Estão batendo os picos de temperatura subindo. Percebe-se maior apetite, né? O pessoal aí que está com os peixes está percebendo que ele está mais voraz. Quem está tratando todo dia já percebe voracidade todo santo dia. Na nossa região oeste do Paraná aqui, tá? Para você se basear também. E os produtores com peixes maiores tratam um dia sim, um dia não, também vão perceber muito apetite quando trata no dia, né? Por quê? Por causa do sol, né? Por mais que tenhamos uns dias... Calma, calma. Deixa os cílios ali, não vai derrubar nada. Pode ficar tranquilo. Mas que temos dias amanhecendo meio que nublado, né? Em alemão fala schmierig, né? Ou seja, tudo meio embaçado, o sol demora para aparecer. Agora já mudou o clima, parece um verão, né? Já estamos percebendo já porachuda nos picando, né? Tá sentindo aquele clima de verão, já ficando feliz até vir a próxima frente fria e acabar com nós, né? Nós já pegamos até um fogão, já está reservado lá dentro de casa para a próxima frente fria, né? Só falta instalar uma chaminé. Se vir, vamos estar preparados, né? Lenha nós temos, né? Acabamos desmontando os barracões, então sempre sobra uma madeira, né? Então lenha nós temos para queimar se precisar, né? E tudo certo. E você que está assistindo nós aí, de que região você está falando aí? Se tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer a pergunta aí para a gente saber onde podemos ajudar. Agora vou na ponte do rio que cai aqui. Se você acompanhou a última live ou se não acompanhou, eu vou dizer o que eu fiz. Foi eu que praticamente no mesmo lugar, só que já estávamos 10, 15 dias sem agitar a água, né? O máximo que está fazendo entrando a água, né? O máximo era isso. Então você percebeu que o oxigênio estava muito baixo. Na superfície chegando a bater 14, ixi, eu não lembro se era 14 ou 12, 14, né? Então na superfície aqui batendo 14 e lá no fundo batendo 0 praticamente. Agora, como eu fiz uma agitação pela manhã, lá pelas 8h30 da manhã até umas 9, meia hora, então já misturou a água, né? Misturou o fundo, mas já está se separando de novo. Isso que eu quero mostrar para você nessa live aqui, nesse vídeo para você. Então a gente vai ali, vai registrar, eu vou ligar o areador de pá e daí a gente vai descer lá para baixo lá e vamos tentar fazer a live ali. Isso independente com peixe, sem peixe? Tipo, se o açude tá... Ah, Não sei se é importante falar isso. sim, independente se tem peixe ou não tem peixe. Isso aqui é um teste que a gente consegue fazer porque não tem peixe. Porque a gente deixou vários dias desligado, não ligou. Porque se tivesse peixe, já não ia como não agitar a água, porque eu sei o prejuízo que dá. Mas ali para você que está acompanhando, então não tem peixe aqui, para mostrar para você que a água separa. Por que a gente tem que fazer agitação, né? Cada hora, cada 90 minutos, cada 2 horas, você escolhe, tá? Mas o importante é fazer uma agitação. Por oxigênio na superfície, não precisaria fazer nada, né? Mas quando você começa a medir lugares mais fundos, você começa a perceber. Por exemplo, outra coisa que você vai perceber é que esse tanque foi limpado.
Então não tem nenhuma matéria orgânica. E ainda assim você percebe que há um afastamento e ainda assim, por a água ser bem adubada, a gente pegou água lá do tanque 2, então ela já vai ter matéria orgânica, vai ter fósforo, vai ter potássio, vai ter nitrogênio, então já tem vida nesse tanque, né? Então se você deixar sem agitação, você vai perceber que acaba acontecendo separando a água, né? Fora a temperatura que também. Isso que não é um tanque fundo, né? Então vamos falar assim, isso aqui é considerado um tanque raso. O que é um tanque raso? 2,5 metros de comporta, né? Quando tiver tudo cheio, então não está tudo cheio aqui. Então nem deu 2,5 metros. Imagina você que tem 3,5 metros de comporta. Você imagina mais 1 metro de profundidade. Você que tem às vezes 4 metros de comporta, né? Que a gente precisa fazer na nossa região um tanque mais fundo por causa da temperatura. Se tiver 4 metros de comporta, então separa muito mais a água ainda. E vai perceber até em temperaturas. Então vamos lá. Então vamos na ponta do rio que cai. Vamos aqui ver como é que está o oxigênio. Né, Sirius? Curioso. Se eu mexer, ele vai tirar ela. Você consegue? Licença. E agora? Opa. Não, eu não posso ficar mexendo muito. Tenta se aproximando, vai ficar mais fácil. Só não cai. 4,50. Ó, 4,50 ali. A temperatura dizendo 6,9 de oxigênio. Então vamos ver o que acontece agora. Se nós ligar o aerador, esperar uns 10 minutos. Dá uma olhada que hora que é. 12h22. 12h22. Então vai devagarzinho. Sirius quer lavar pé? Vai lavar pé? Vai lavar pé? Não, aqui, ó. Aqui desse lado. Vai lavar pé então, já que você quer lavar pé. Vem aqui. Já se enroscou. Quer lavar pé. Quer lavar pé. Vai. Ele quer caçar o... Não, 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 não. Não, lá não. Vai lavar pé. Vai lavar pé. Vai lavar pé. Vai lavar pé. Vai lá. Vai. Mas vai lavar pé. Vem cá. Vai lavar pé então. Vai lavar pé. Vai. Vamos. Vai lavar pé. Vamos. Vamos lavar pé. Mas que coisa. Vai. Muita água gostosa. Vai lavar pé. Já volto. Ligar o aerador. Então vamos lá para baixo, vamos ver se a conexão vai aguentar aí. Vamos. Santo Deus. Vê se tu consegue filmar bem lá no cantinho, tem uns. Vê se tu consegue ampliar lá. Consegue ver que estão meio que boquejando? Sim? Não? Mais ou menos, vamos aproximar lá, acho que vai ter rede lá, né? Então você que está acompanhando esse vídeo, o que você acha que é aquele peixinho que está boquejando lá para cima? Ele está filtrando? Ele está com problema de pneumonia? Aqui vocês não vão entrar. Negativo. Aqui não, né? Falta de oxigênio? Acho que não, né? Falta de oxigênio ia estar todo mundo boquejando, né? Então, se você tem dúvida, o que você pode fazer? A melhor coisa é jogar trafa e verificar, né? Porque se for pneumonia, né, acontece casos parecidos, eles vão pela beirada, né? E começa a ficar desse jeito. Aqui tem, ó, um fungado aqui. Consegue aproximar lá? Aqui no meio. Tá vendo lá? Não sei se consegue aproximar. Do lado da sombra lá? Isso, esse está fungado. Esse nós... Dá pra ver aqui. Então, ó, por isso que é bom você pegar aí nos açudes, nos horários meio-dia, 1 hora, né? Dar uma olhada.
Que o peixe que está mais ou menos, dá para ver bem agora fungado lá, mas aparentemente está fungado só a parte ali. Aí você vai verificar, por exemplo, quantos estão fungados. Ah, Lucas, está fungado, já vou entrar com medicamento. Depende, né? Vamos ver o que tem aqueles peixes lá, se eles estão se alimentando, se eles estão com pneumonia, nós temos que jogar a tarafa primeiro. Então toda decisão que você tomar, você tem que se basear com algo mais concreto, né? Olhar é normal pelas temperaturas? Sim, né? Comparado lá de cima que não deu nenhum problema, né? Praticamente zero problema, mortalidade 15 peixes, 16 agora. Cadê o... Tem um falecido lá no meio. Então 16 peixes pelo todo o frio que passou, né? Chegando a bater aqui a 11 graus e meio, né? Lá bateu 10 graus, deu mais prejuízo. Aqui deu 11 graus e meio. Então, por exemplo, 11 graus e meio a mínima, 3 dias, tudo meio, perdão da palavra, meio cagado, né? E morreu 16 peixinhos. Daí agora você vai ver que é normal parecer fungado. Ó, já tem 2. Então já tem mais um lá aparecendo lá. Por isso que é bom quando eles vêm tomar banho de sol. Mas a melhor amostragem vai ser: eles têm apetite? Estão vindo comer? Tem apetite. Então a incidência, se você trata todo dia o peixe, ou cada 2 dias, você já tem uma noção da quantidade de peixe que vem. Se tem apetite, já é um bom sinal, que a grande maioria está bem. Mas pode ter ali, às vezes, de 1 a 20%. Que... Achei que tinha caído a conexão. 1 a 20% pode estar doente. Como é que a gente vai descobrir? Infelizmente, nós temos que jogar a tarafa, tá? Então eu vou apanhar meu chimarrão, vamos ver se eu consigo jogar a tarafa. Daí a gente vai fazer uma avaliação no peixe, para verificar. Deixa eu ver aqui. Ei, você gosta de tarafa, né? Então vamos... Só vocês não podem dar risada. Acho que fica mais aqui na sombra por causa do sinal. Sim, eu trago os peixes daqui pra lá. Como é que tá o sinal? Ah, tá cheio. Então, mantenha esse cheio. Às vezes vem pra cá, vai cair o sinal. Deixa... Que coisa... É, não. Fica aí. Porque aqui, ó, já tem... O pessoal espera. Fica gelo. Thor. Porque ele tá tudo melecado, vai sujar todas as tuas botas. Vem cá, meu gordo. Thor. Vem aqui, Thor. Thor, aqui. Tem pergunta? Tem uma. Fala. A detecção. O fungo, pra se olhar, é visual? Pra você perceber? Sim, o fungo é fácil, é totalmente visual. Então, só que às vezes o que acontece? A quantidade do fungo que atacou. Essa é a questão. Quanto fungo atacou, né? Qual é a quantidade que atacou? A previsão de tempo. Licença, Thor. Thor, licença, aqui. Vem aqui, meu gordo. Thor. Thor. Seu cabrito. Quero ver conseguir jogar a tarafa aqui nesse... Ah. Trazer mais perto aí. Thor. Então o fungo, ele é totalmente visual, né? Então ele é...
suqueirinha tarafada. Então o fungo é totalmente visual, né? E você vai pela amostragem. Então por isso que você pegar e ir ao redor, você vai ver ele melhor. Ó, tá furado aqui. Isso, ó. O que vocês querem? Aí como jogamos tarafa, daí já também podemos esperar uma mortalidadezinha. Ou uma fungada também, né? Então, na nossa região tem previsão de frio. Então por isso que a gente não vai fazer transferência ainda. Modo agitação. Por isso que tem o modo agitação. É automático, né? Mesmo que o oxigênio está alto, né? Então, o que a gente vai avaliar o peixe? Tá suja, que eu sujei, coitado, né? Esse é o menorzinho. Então, consegue ver que ele até conseguiu comer, tá? Você olha as brânquias 100%, né? Então esse já tá salvo. Vamos pegar um maior agora. Se ele tá mucando, como é que ele tá, né? Você vai percebendo já essa parte do peixe, se percebe mucando, bem ativo, né? Aí você olha as brânquias, tá tranquilo, tá? Você olha do outro lado também, né? Sempre dá umas boas avaliadas. Mas ela vai estar vermelha e vai estar como uma... Não vai estar que nenhuma rosa. Ela tem que estar assim se separando. Se tiver que nem uma rosa, tudo meio juntinho assim, já é uma inflamação. Aí você tem que dar uma olhada, tá? Deixa eu separar ali. Se alguém tiver pergunta, aproveita. Quase vídeo cacetada. Tirei um pouco para não judiar tanto. O que a gente vê aqui, né? Um pouco de esparelho, então normal. Então vai sempre ter. Esse aqui é um prejuízo. Parece que tem boca torta um pouco. Mas esse aqui já é boca torta, ó. Por isso que ele ficou para trás, ó. Não conseguiu combinação, boca torta. Você vê aqui a anomalia. Então esse é petisco já pro Sirius. Por que é normal tá desparelho, né? Porque chegou o inverno, né? A gente não consegue tratar. Ó, esse já tá mais normal. Esse ficou para trás mesmo, falta de trato. Caiu fora, peço desculpa. Então liso, então é bom sinal. Então, tranquilo. Show de bola. Mas já tá comendo, ó. Você consegue ver aqui, ó. Se ele não estivesse comendo, ia estar reto aqui, ó. Ó, eu não tô fazendo nenhuma força, ó. Tá vendo a barriguinha dele? Ele comeu. Comeu, muito bom. Então vamos salvar esse aqui. E o que você tem que procurar? Procurar um peixe magro que não comeu. Ó, você consegue ver que ele comeu ainda. Dá uma dobradinha aqui. Olha só. Ele alto se dobra assim. Então ele comeu. Ó, bastante muco, espuma. Você vai ter que ficar olhando, procurando o problema, né? Tá bem vermelhinho. Claro que tinha que estar tudo assim, grande e parelho, mas daí eu tinha que ter dado condições para eles, né? Tá com 110 peixes por metro, não dá certo. E veio frio, chegou a 11 graus, né? Quase não deu comida para todo mundo. Então, é isso. Mas o que vai acontecer? Esse peixe ele agora vai recuperar. Esse aqui, ó, esse aqui recupera. Esse já vai atrasar um pouquinho por causa da aração, né? Então talvez esse vai ser a tilápia menorzinha aí que vai atrapalhar um pouco.
Mas depende da areia, ele consegue até dar uma classificada, pegar só um maior, separar um pouquinho eles e deixar esse para trás, né? Esse aqui tem uma anomalia também, dá pra ver. Não tá normal 100%, tá meio esmagado. Então faz parte desse processo, tá? Então é isso que você tem que fazer. Se tivesse fungo ou tivesse pneumonia, essa é a hora que você ia pegar, né? Porque o peixe estava lá aparecendo, boquejando, né? E dava nada mais que filtrando, tá? Então é isso que você tem que matar essas dúvidas. Que um produtor também mandou semana passada, todo o zerador ligado e no meio tava o peixe grande boquejando, né? Parecido com esse. Só que daí eu falei, pega, joga a tarafa, tenta pegar aqueles lá e você vai verificar, provavelmente tá branca. Porque como o zerador tá ligado, não é de praxe ele fazer isso. Você vai ver, ó. Tá no modo agitação aqui, ó. Obrigado. Tá no modo agitação, não tem ninguém lá fazendo assim, ó. Não tem. Quando liga o areador, das ondinhas, elas vão para baixo, fica escondido, né? Eu vou ver se eu consigo pegar um peixe fungado ali. Graças a Deus, vai ser uma luta. Lá aparece. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade em fazer. Isso, livre. É mais fácil pegar um monte de peixe do que pegar esse um peixe. Mas vamos tentar. Tem que abrir bem a tarafa. Cadê ele agora? Sumiu? Ele vai vir subir de novo. Fugiu. Ele tava ali, torto, você deixou escapar. Vamos ver se ele volta daqui a pouquinho aí. Pra nós mostrar um peixe fungado ali. Como seria. Mas ele tava ali boquejando. Esse era interessante nós conseguir pegar. Fazer o que? Vamos largar a tarafa dele, sobe de novo. Faz parte do processo. Que hora que é? 12h38. Já passou mais que 10 minutos. Que o orador de cima tá ligado para nós ver se deu alteração no oxigênio lá. Eu vou largar a tarafa e ele sobe. Acho que ele viu pegando a tarafa. Ixi, nós daí podemos abrir lá. Tá, então quer dizer que o meu peixe tá 6 de oxigênio, 18,5. Deixa eu pegar, salvar esse zoom aqui e vamos subir lá pra cima. Aí a gente consegue mostrar ali pra vocês. Ah, Lucas, esses peixes você tá judiando? Não. Eles aguentam muito tempo fora da água, principalmente na sombra. Esse não. Então vou separar uns pequenos, uns grandes ali e vamos ver. Tá. Ah, esse aqui vai morrer? Não, não vai morrer. Tá? Por que eles não morrem? Talvez você não me acompanha há muito tempo, mas por exemplo, quando eu for fazer transferência desses juvenil, eu vou fazer a seco. Vou fazer assim. Claro, não vou encher a caixa. Licença. Não vou encher a caixa, deixar socado eles, né? Licença. Meu Deus do céu. Por que eles não morrem? Porque se tu pegar, se tu tá querendo, se pegar e abrir aqui, tá úmido, ela consegue respirar. E como ela tem muco e vai liberando muco, então a tilápia consegue respirar bastante tempo fora da água. O que ela não aceita é você ponhar na água e voltar, ponhar na água e voltar. Você vai perceber, se tu pegar um passaguá e jogar um monte, né, ponhasse umas 5, 6, 10 num balde de 20 litros, você ponhasse ela para baixo, você vai ver que dá uma espuma, dá uma reação, né? Dá aquela borbulhação. Aí você vê como as brancas trabalham.
No seco ela aceita, ela foi projetada para isso. Ela está projetada para ficar fora. Porque tu vai ver os animais, os nossos sócios, tem uns que pegam e comem, cospe fora, corre do lado do tanque para lá cair e se reproduzir, tá? Então tem uns sócios assim, que eles plantam também, tá? Então ela sobrevive há muito tempo. O que que ela não sobrevive? Esmagado, se você pegar e esmagar, e, por exemplo, as escamas, se você rascar as escamas, daí vai surgir o muco aqui, vai surgir o fungo aqui, tá? Então, vamos largar elas. Agora, outra coisa que ela não aguenta, sol. Se nós deixar 2 minutos lá no sol, já vai secar ela, já era, tá? Na sombra assim, tu vai ver, ó, tá toda molhada ainda, vai sobreviver. Tem mais perto, vamos ver se eu consigo mostrar aqui a espuma que dá na água. Também nem lembrei. Só não cai, porque ali eu quase caí. Tá pronto? Tá, eu vou. Você tem que vir bem perto, você tem que filmar, senão não vai ver a espuma na água. Então, cuida, né? Ali já consegue? Vai. Não vai ver. Um pouco. É, mas essa espuma é do muco, é outra espuma. Dá mais no. Tem que ser muito peixinho. Se tiver um alivino juvenil de 2, 3 gramas, vai caça agora. Vai lá caçar. Vai, caça. Aí você vê melhor, né? Aí você acaba vendo mesmo essa diferença aí. Então vamos lá. Lucas, então o peixe pro lado de fora, o que eu posso fazer? Você pode fazer isso que a gente fez. Se tu tem dúvida, alguma coisa, pegar, jogar a tarafa, olhar e logo soltar, analisar eles, olhar o máximo possível as brânquias, tá? E tentar pegar os bobos. Mas o bobo não é tão bobo, né? Que ele fugiu de nós, né? E daí nós ia pegar ele para verificar. Olha lá, ele apareceu. Mais uma tentativa. Sei que vocês estão com paciência hoje. E é interessante fazer a anatomia desse peixe. Anatomia simples, né? Fica olhando para ele. De novo? Não, tá lá. Anatomia desse peixe. Que é isso que é produção de tilápia. Então, quanto mais dedicado você for, mais problemas você resolve antes de acontecer. Se você ficar esperando morrer peixe, falei pra você cuidar. Do morto lá. Falei pra cuidar do nosso peixinho. Tô vendo. Tô vendo que não vou conseguir pegar ele. Eu acho que um pássaro pegou ele, porque ele tá meio... Parece meio branco. Não era aquele um que parecia fungo aí, não. E qual é? Dá pra ver que tem pouco peixe aqui. Joga a tarafa, pega peixe. Vamos ver se nós achamos eles aí. Tem um buraco aqui. Então, você não era. Tinha a cabeça meio branca. Esse aqui, ó. Achamos já de primeiro, ó. Parece machucado aí, mas parece de... Ó, esse as branquinhas não tá legal não. É, mas ó. Onde é que o pássaro pegou ele? Ô, sócio. Hemorragia. Esse vai morrer, não tem jeito. Ó, ele comeu ainda. Foi atacado. Então tá ali, ó. Esse que tá meio bobo, já foi um pássaro. Esse que tava morto. Então... Alguém comentou se não pegou a tarafa, matou agora. Esse já tá morto há mais tempo, tá estufadinho, então não foi peixe. Não foi nossos sócios. E daí no mais tá tranquilo, né? Tudo show de bola. Opa!
Então vamos devolver ali, senão o Thor vai dar prejuízo. Já tem uns sócios pegando. Esses não, Thor. O Thor quer caçar, né? Você quer caçar. Então, fechou, Goiás. Joga um pouquinho. Não gosto muito. Então, esse o pássaro pegou e ferrou com o coitado, né? Então, coitado. Então, destruiu o pulmão, que seria as brânquias dele. Acabou destruindo, né? Dá até dó, mas tá bem forte. Vai que ele sobrevive. Vai que sobrevive. Dá uma chance pra ele. Então vamos subir lá em cima. Subir lá em cima. Já é 6h13. Vai subindo devagarzinho e vai separando, né? Desligou agora, já está 6h13. Mostra aqui. Aproveita aqui. Então às vezes você que já tem automação, alguma coisa, né? Estamos testando a verificar a diferença que dá, né? Isso aqui é uma boia de um areador, né? De meio CV. Tem que pôr uma outra estaca para ela ir mais para lá. Ela tinha que ir mais para lá, ficar mais assim. Aí o bom é que está protegido, né? Cílios. Aí pelo menos ali. Aí fica protegida a tua sonda. Thor! Ei, ei! Psst. Ah, não vai obedecer, né? Mas é um caçador. Ops! Não! Esse não! Esse pai vai abrir. Pai. Pega o outro. Tem que caçar, né? Então vamos lá no oxímetro para poder desligar o areador de pá. Pode ver que a nossa nata começou a circular. Thor. Deixa eu só lá desligar. Seu gordo. Vamos ver se deu diferença ou não. Tava 4 aí? 4.5, 4.6. Consegue ver? Eu vou mexer lá. 9 e... Calma. 9,82. Mas tenta focar ali pra não dizer que eu tô mentindo. 9,86. Tá aí, ó. 9,86. De 4,5 foi para 9,86, né? O que isso significa, Lucas? Significa que você armazenou mais oxigênio no seu tanque. Porque assim, tinha os 4 por causa do que eu agitei ele, senão não ia ter os 4. Então ele está em 2, 1 miligrama, né? Então eu já tinha uma agitada pela manhã, então 8h30 até as 9. Ali era meio-dia, já tinha passado 3 horas. 3 horas e pouco, já estava separado de novo, separando-se devagarzinho. Por exemplo, se nós esperar agora mais um tempo, 2, 3 horas, né? Ou às vezes 4 horas, vai baixando devagarzinho, vai baixando. Então a água vai se separando. Isso que a gente quer mostrar para você. Por que a importância de ligar, agitar a água cada meia hora, 1 hora, 90, 120. Eu falo isso porque indiferente o processo que você escolher, mas vai dar resultado na sua piscicultura. Por isso que a gente está mostrando na prática como é que funciona. Se você tiver um oxímetro ou tiver uma sonda, você só mergulha mais ela e verifica. Ah, Lucas, então a sonda era melhor eu pegar, então ponha mais no fundo. Não há necessidade. Você viu que o oxigênio se misturou, tá? Ele está misturado agora, né? Claro, um areador aqui batendo certinho de pá. O chafariz vai acontecer a mesma coisa no seu tanque.
e vai funcionar. Daí você não precisa pôr a sonda lá no fundo. Não tem por que pôr a sonda lá no fundo, tá? O que vai dizer é a forma de agitação. Ah, Lucas, eu não quero fazer o modo de agitação. Aí sim, aí você vai ter que deixar a sonda pelo menos, vamos falar assim, meio metro do fundo para cima, né? Aí vai, porque ela vai começar a zerar o oxigênio lá e vai ligar antes o areador, tá? Então seria uma dica aí se você quiser, não quiser fazer agitação. Eu prefiro fazer agitação porque você só está olhando o oxigênio e está esquecendo o pH, né? O caso do pH é muito importante. Então tá, vocês viram ali, o peixe é aparentemente saudável, tá tudo bem, né? Aquele que o pássaro pegou não, né? Tava com hemorragia. E agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer o seguinte, abrir o peixe. Tá? É uma forma que você pode e deve fazer para verificar. Ah, se o peixe está comendo, como é que está o abile, como é que está o baço, né? Como é que está o fígado. Aí você vai olhar esses principais ali e você já vai ter uma noção. Se ele comeu, não comeu, se os últimos dias ele comeu ou não comeu, pelas tripas você consegue verificar, né? Se está comendo ou se faz muitos dias que não está comendo. Aí você consegue, por exemplo, fazer testes, por exemplo, tem propriedades que abaixo de 17,5 não trata o peixe. E fica às vezes 10 dias sem tratar, né? Então agora provavelmente elas vão começar a tratar mais frequentemente. Mas antes de começar a tratar, por que não abre o peixe e verifica se não comeu um monte de barro, né? Ou ele estava realmente em jejum, entende? Porque às vezes tem essa questão que às vezes a 17,5 você acaba perdendo lá na frente. Ah, Lucas, mas ele não ficou doente. É que não é que ele não ficou doente. Isso a gente já percebeu. Se você ficar muito tempo sem tratar o peixe, na hora que você começar a tratar, vai vir a doença igual, só vai vir mais tarde, tá? Claro, não vai exagerar, forçar trato, mas tratar um pouco não vai fazer mal para a tilápia. Isso que a gente percebe. Se ela tem apetite, é porque ela precisa comer. É a natureza dando assim o jeito de tratar a tilápia é observar ela. Se ela tem fome, você não vai tratar, né? Aí fica aquelas questões, fica aquela briga, não existe certo e errado, né? Mas faz teste, né? Senão a gente está tendo prejuízo. E como a gente está muito ligado, muito tensionado, muito preocupado, né? Envolvendo essas taxações, sim ou não. Mas se você começa a entender, analisar a política, você começa que foi dado prazo, né? Então, por exemplo, por que foi dado esse prazo? Para o sistema político começar a se movimentar para um lado ou para o outro. Ainda a tilápia não foi taxada, né? Então, mas a partir de 1º de agosto, o que acontece? O lado político vai testar como é que tá. Ah, podemos, não podemos, vamos retalhar, não vamos retalhar, entende? Começa tudo uma jogada política, conforme a manifestação. Se a maioria da população vai contra isso, né? Vai contra o que nosso governo talvez quer fazer, ele volta para trás, que nem o Pix. Agora, se ele vê que assim a maioria não pode taxar, né? Toma nem aí começa a dar problema para nós e para todos os agronegócios. Uma coisa que eu quero lembrar você, né? Fiz a postagem, então tá dando bastante comentários e tudo que é lado. Todo mundo é livre de fazer, expor sua ideia. Mas uma coisa eu garanto para você, nós estamos ligados na mesma corrente. O elo pode estar um pouquinho longe. Se estourar um elo ou aqui na frente ou lá atrás, todo mundo paga. Imagine que se ela é uma âncora do navio, que está salvando para ele não cair no abismo. Se estourar o elo, indiferente onde é que você estiver na corrente, você vai para o abismo. Já era, perdeu, né? Então todo mundo sai perdendo. Então a vontade que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com todo mundo e fazer como Jesus fez quando estava aqui na terra. Ter compaixão. O único homem que poderia julgar e fazer tudo com os seres humanos aqui, ele não julgou, ele os amou, né? Nos amou, então nos perdoou de todos os pecados. Então quando às vezes acontece nos comentários que você não gosta, você tem que amar a pessoa. Jesus falou, dá a outra face. A outra face não é deixar para se abater, mas entender o lado da pessoa, por que ela tem essa opinião, né? E talvez conversar com ela, talvez, ou talvez só deixar expressar essa emoção, né? Uma coisa que eu falo para você também, às vezes você não sabe, até escrevi no comentário, é o seguinte: ah, para ficar mais barato para nós, mas aqui nós já estamos produzindo a forma mais econômica possível, tá? É como eu comentei lá, 6,50 produtor, né? Depende do tamanho do peixe, R$7 o máximo. Então faz vezes 3, que não dá 3, mas está mais baixo. O custo do filé, nós produtores estamos entregando o peixe, custando o filé ali R$19 a R$20.
Nossa parte eu acho que nós estamos fazendo, que já está bem barato. Só que daí o frigorífico está fazendo a parte dele. Mas daí lá no atacado você está pagando R$ 60. Então quem que é o culpado dessa corrente? Quem que está acabando com esse elo ali para não conseguir comprar mais barato? Não precisa dar uma crise de exportação para você ter comida barata. Precisa às vezes descobrir nesse elo se é muita carga tributária que está no meio, o que está acontecendo para acontecer isso para o consumidor final não conseguir, por exemplo, comprar um filé barato ou um peixe barato, tá? Se tiver pergunta, fica à vontade em fazer. E nós vamos abrir um peixinho. Pegar o que o Thor acabou machucando. Então vou pedir para você filmar outra coisa. Enquanto a gente, infelizmente, precisa fazer isso. Por que precisa fazer isso? Porque você acaba salvando centenas, milhares de peixes fazendo isso aí. Porque se, por exemplo, começar a surgir francisela, você diagnosticar, né? Você salva os outros peixes. Se você esperar os outros morrer, infelizmente vai morrer muito mais peixe. Então isso serve para nós aprender. Infelizmente temos que fazer essa amostragem, principalmente depois do inverno, né? O importante é não judiar do animal e matar ele antes de começar a anatomia. Então, vamos lá. Acho que fica de lá. Fica de lá. Não devo fazer sombra. Não, fica de lado, meu amor. Fica de lado. Lucas, é verdade que alguns peixes que moram no inverno não boiam? Olha, geralmente alevino juvenilzinho, menorzinho, às vezes até 5 gramas não boia, tá? Se ele bater um frio. Então alojar alevino, juvenilzinho muito pequeno, é complicado, porque ele pode morrer e a gente fala assim, direct, entra em decomposição muito rápido. Vamos só avaliar aqui rápido o peixe, porque o fígado já começa a ficar mais branco. Então o que a gente vai avaliar nesse peixe? Ó, hoje comeu, tá aqui o grão inteiro, praticamente inteiro, tá aqui ó, grandão, tá? O fígado tá bem vermelhado, agora já vai perdendo a cor, né? Então o fígado tá bonito, e o fígado já mudou de cor só por temperatura, gente, tá? Né? E a bactéria biturbo fazendo seu efeito. O baço tá bem pequenininho, tá saudável. O abílio então nem se fala, já se escondeu lá dentro, a gente brinca, né? Mas como o peixe está comendo, está começando o sistema digestivo funcionar 100%, o abílio vai sumindo, né? Praticamente você não vai mais ver o abílio, né? Mas se continuar nessa temperatura, você vê a parte do intestino, tá todo cheinho, todo bonitinho. Então você vê que eu tratei todos os dias aqui, você vê que ele comeu, tá? Então, isso é saúde do peixe. Isso que vocês precisam avaliar. Se você abrir teu peixe e começar a ver muitas falhas, então ele não comeu, ou você não tratou, ou vai comer outras coisas, vai tentar filtrar. Então, bem tranquilo. Isso que a gente nem forçou o trato hoje pela manhã, né? Mas olha quanta ração que o coitadinho comeu, né? Comeu muita ração. Ali, ó. Comeu muita ração e ainda teve capacidade de filtrar um pouco. O bicho é brabo, por isso que tá gordo, né? Por isso que tá grandão, né? Então a medula tá aqui, tranquila. Mas o que eu avalio? Eu, Lucas. O fígado primeiramente para saber, o abílio depois e o baço, né? Pelo tamanho do baço, não devia ter aberto o bucho. Pelo tamanho do baço, você já vê, cortei ele, é claro, mas você vai abrir e fazer a anatomia. Vou cozinhar ele um pouco. Água quentinha. Por isso que é bom ter água de chimarrão. Pelo tamanho do baço, a grossura dele, você já vai pegando o jeito. Geralmente quando começa uma infecção, alguma coisa, ele já começa a ficar maior, ele vai fora do peixe, tá? Então como a gente faz o teste da lâmina? O que é o teste da lâmina? Juntar duas lâminas, cuidar para não ter sujeira,
Então, mínimo de sujeira possível. Esse aqui talvez vai dar uma sujeirinha, vai confundir os negócios, mas depois nós abrimos outro, se eu preciso. Tá? E se tiver pergunta, fique à vontade. Você tem que cuidar, por exemplo, aqui tem um pontinho branco antes aqui, né? Ter esses cuidados ali para saber. Você só vai pegar, esmagar. Agora acho que você tem que ir contra o sol. Você vai conseguir virar contra o sol? Sim? Fica aí, vamos colocar mais tudo pra cá. Ai, ai. Não vejo. Aí. Vai bater alguma coisa? Sim, uma pequena inflamação aqui, ó. Não, baixinho. Não, você não vai mexer, meu amorzinho. Eu vou aproximar. Tá vendo esse amarelo aqui, ó? Uma pequena inflamação. Ali? Isso aí é uma pequena inflamação. Isso é um cuidado. Apontar com o dedo, porque eu não sei se é visual. Entendeu? Não, eu consigo ver. Então você vai ver o tamanho da inflamação aqui. Uma pequena. Mas nada de pontinhos branco. Nada, né? Então, aparentemente está saudável. Tá? Pra gente conseguir um peixe atacado francesela, daí a gente vai ter que, às vezes, visitar outra propriedade e ter a sorte de pegar um peixe assim. Como que eu resolvi o problema da francesela na propriedade? Com a bactéria biturbo, tá? Então a bactéria biturbo, se a temperatura de água fica mais estável, acima de 15 graus, a mínima do dia, 15 graus, né? Acaba ficando legal o negócio, funciona tudo 100%. Quando começa a dar ruim, PT, a gente fala assim, é quando abaixa de 13 graus. Aí você percebe que a tilápia chega a um nível crítico, ao máximo dela. Aí você vê que o negócio está desandando. O sistema imunológico dela não consegue trabalhar. Aí não adianta, você pode usar antibióticos, você pode usar qualquer tratamento, não vai resolver o caso. Tá? Você tem que esperar ela começar a responder para entrar com tratamento. E ainda assim, difícil o retorno. Por quê? Porque seria como você tivesse uma hipotermia por muitas horas. Você tem um limite. Você responde rapidamente. Se aquecer logo, você em 1 hora. O que acontece com a hipotermia? Vai dar uma consequência. 10 horas depois, 24 horas depois, né? Modo de falar assim para você entender. E isso que acontece na tilápia aqui no inverno. Então esse é o cuidado que você tem que ter na tua propriedade. Mas para você saber se a tilápia chegou ao limite físico dela, do ambiente, você tem que pegar e medir a temperatura todo dia, a mínima e a máxima. E geralmente a mínima é pela manhã e a máxima é pela tarde. Só quando vem uma virada de tempo, geralmente daí acontece. A mínima pode acontecer ser a da tarde, porque amanhece com 20 graus e anoitece com 19. E outro dia vai amanhecer tipo com 17 e anoitecer com 16. Né? Então aí dá uma virada de 2, 3 dias, mas depois vira. Por quê? Porque você precisa saber qual é a mínima do seu tanque. Quando começar a dar algum problema, você saber. Deu fungo. Ah, deu francisela. Ah, por quê? Ah, baixou a temperatura. Mas eu nem tratei o peixe e deu francisela. Pois é, vai acontecer isso. E daí? Adiantou não tratar? Tem que ver as consequências. Se a tua propriedade está dando certo, tudo bem. Mas se você não trata o peixe e está tendo problema, é um problema sério para você. Porque não está funcionando. É como a gente está aqui, a gente está remodelando a propriedade, destruindo coisas que de 30, 40 anos atrás, né? Porque na época do meu pai era o melhor investimento que ele fez, gerou muita riqueza, né? Criou nós com essa fonte dele. Mas no tempos de hoje já não é mais. Então às vezes na tua piscicultura o que mais acontece, você tem que atualizar ela. Às vezes não precisa destruir nada, às vezes é só ir atrás de mais informações ou fazer novos testes que adaptem a sua piscicultura. Não existe um jeito de produzir tilápia, existem vários jeitos de produzir tilápia. Tá? Não existe um padrão fixo determinado. Uma, ambiência, diferença. Por exemplo, aqui estamos quase 500 metros de altura. Em Santa Catarina, a maioria às vezes está a 100 metros de altura, altitude do mar. Isso já muda todo o jogo novamente. Né? Se você ir para Minas, de repente já vai estar a 800 metros de altura. Já muda totalmente o jogo. Fica mais frio no inverno. Mais frio que aqui. Esfria mais a água. Né? Então, tu tem que entender
que a gente está aqui para compartilhar com você, para ver o que você pode usar ou não. O manejo de você pegar, abrir o peixe, jogar a tarafa, você pode fazer, né? Isso em diferente lugar. Agitar a água, por exemplo, cada 2 horas ou cada 1 hora, você pode fazer, né? Ah, eu não quero pôr a sonda, não quero, põe um timer, pronto, está resolvido. O que você não pode fazer é não fazer nada para melhorar a sua piscicultura. Ah, a energia está ficando cara, vai ficar mais cara ainda, a gente já sabe disso. Mas não posso deixar de ligar um areador ali 5 minutinhos, 10 minutinhos que seja, que essa economia não é válida, essa te causa prejuízo. Então tem certas economias que não gera economia, te gera muito prejuízo, tá? Ah, alojei o alivínio de 5 gramas, Lucas, eu só ligo o areador depois de 30 dias. Agora no inverno então eu vou ligar só daqui a 60 dias. Pois é, a água se separa. O teu juvenil, teu alivininho não vai crescer direito, vai ficar doente, né? Cuidados libélula. Está começando já com essa aquecida de água, já surge larva de libélula. Você alojou um alivínio, um juvenil pequeno, tenha cuidado com as libélulas, né? Tem que fazer tratamento. Aí se tiver pergunta, fica à vontade em fazer, porque já estamos na reta final. Então o objetivo do vídeo era mostrar isso aqui e aguardar as perguntas aí que você tem, né? Caso tenha. As abelhas já estão procurando o mel e o estômago já está roncando, né? Lucas, devido à quantidade de chuva na região, não tive como limpar o tanque escavado com a retroescavadeira, mas apliquei bastante cal para desinfecção. Tá, deixa só ir na sombra que o sol tá quente, gente. Olha como o tempo muda. É só ficar pra cá um pouquinho. Essa já dá um alívio. Cuida, vai levar ferroada. Faz parte, por isso que eu falo. Agora você não pode. O que vai acontecer? Ele só complementou. Tá. Já é o segundo ciclo que utiliza o tanque sem limpeza. Tá, ótimo. Mas já é fato, se você tiver um oxímetro, se tiver um oxímetro que nem o nosso, ótico, da YSI, outras marcas, desde que funciona, gente, e marque certo, o oxigênio tá valendo, tá? Ou sonda, diferente da empresa. Você vai perceber o seguinte, ou você tem que se atentar a única coisa. No começo, você não vai ter problema nenhum. Né? Por exemplo, imagina que nós não estivesse limpando e estivesse indo para o terceiro lote. Né? Esse tanque aqui. Tranquilo. O que vai acontecer? Geralmente na metade do lote em diante, a gente não sabe se é a metade, mas geralmente com 300 gramas. Antigamente falava assim, metade do lote, 400 gramas, entregar com 800, 900. Né? Hoje tem 1,2 kg, então tá 33% do lote. Né? A gente não sabe o mercado doido que é. Mas enfim, chegando ali com 300 gramas, o córice é o seguinte, já tem bastante matéria orgânica, né? Já tem um consumo muito elevado de oxigênio durante a noite, 24 horas na verdade, tendo temperatura, tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer que nem aconteceu aqui os testes que eu fiz. Cada lote que eu deixava de limpar era um areador a mais que eu tinha que pôr um chafariz, ou seja, eu gastava 2 CV a mais para terminar aquele lote. E outra, quando dá aqueles dias pesados, que falta oxigênio, é o tanque que mais sofre, mais rápido, o oxigênio cai mais baixo, porque lembra que as bactérias estão lá fazendo decomposição, elas estão nem aí, elas estão 24 horas, são mais loucas que o Batman, mas elas não param, ó. Tendo oxigênio e temperatura, elas não param. E o problema é que elas não precisam muito oxigênio, qualquer coisinha de oxigênio, elas não param, tá? Tem que zerar o oxigênio, mas é muito difícil zerar o oxigênio, entende? Não chega a zerar, porque quando fosse chegar a zerar, já morreu todas as tilápias, elas pararam de consumir, era aquele efeito dominó. Mas é aí que você tem que entender, só fica mais atento. Faça medições. Eu falo 300 gramas, que é aqui que a gente começou a perceber à noite, o peixe que não foi limpado com 300 gramas, ou seja, não é 300 gramas em si, vai ter uma quantidade X de trato por dia, ou seja, você vai passando de 40 gramas por metro quadrado de trato, aí o ambiente já não começa mais a conseguir, entende? Aí você tem que mais mecanicamente produzir o oxigênio e aí começa a conta a furar. Por exemplo, a gente fala assim, para ter uma base, 25 kg de ração, 1 CV de areador, mais a temperatura média 25 graus para cima e para baixo. Isso é para ter uma base para quem não tem oxímetro, para saber se está ligando a mais ou menos, tá? Porque se for pelo fabricante ele fala 3,5 toneladas, mas e você não está tratando nem 25 kg, né?
ou está tratando 50 quilos, um areador seria suficiente, mas às vezes pode ter no inverno ter 10 toneladas e tratando 25 quilos. Aí você vai ligar 3 areadores a mais, entende? Essa é a jogada, porque daí você vai entender que é pela quantidade de ração, não pela quantidade de peixe. Tá? Espero que possa ter te ajudado nessa parte ali, só para dar essa orientação, ficar mais atento. Se alojar um pouquinho, às vezes menos peixe, não sei, as densidades que você estava, eu quero alojar 10 peixes por metro, fala, tira o pé, deixa 8, né? Não sobe ali porque você não limpou o tanque, isso ajuda muito nessa questão, tá? Se alguém tiver mais pergunta, fica à vontade em fazer pergunta, tá? Eu acho que era isso que a gente gostaria de mostrar, né? Para entender, deixa eu ver. Aplicação de bactéria biturbo. Vamos só mostrar já que o Jerico está aqui. Forma simples. Vamos falar assim, isso aqui é um aplicador, tá? O que ele tem? Tem uma bomba 12 volts, tá? Muito tranquilo. Tem o retorno aqui em cima, tá? A gente fez tudo com engate rápido para ficar mais fácil, tá? Então, ó, bombinha 12 volts. Antes da bombinha, pré-filtro. Já falo que não pode ser assim, o filtro foi projetado para ficar de pé, mas eu quis aproveitar assim. Aí eu me viro aqui, né? Mas não estou seguindo a lógica do fabricante, que esse filtro foi projetado para ficar de pé para fazer. O que é esse pré-filtro? Aqui é para os resíduos sólidos, vai ficar aqui porque não tem nada, e aqui tem a peneirinha. Ele vem e manda para cá, aqui tem o retorno, né? E aqui vai para aplicação. Na aplicação, não tem segredo, gente. Pode ficar lá, pode ficar lá. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. No caso aqui é só reduzir um pouquinho, né? Porque ela dá muita vazão. Então é só reduzir aqui um pouquinho, para vazar um pouco menos, né? Depende da quantidade de trato que você trata. Porque essa bomba ali, essa bombinha 12 volts, normal que você acha no Mercado Livre, ela dá uns 3 litros por minuto. Então tem o retorno aqui em cima. Por que esse retorno? Porque se eu desligar, não vai continuar correndo para lá, dependendo do que você ponhar. E também para controlar o fluxo de migração. Então se eu entupir lá, ela vai vazar mais pelo retorno. Se eu não entupir, vai sair mais lá, tá? Então bem tranquilo. E para tirar o ar da mangueira, porque senão a bombinha pode ser que não funciona, porque você seca. Um dreno para você esgotar tudo, tá? E aqui tá escondido, mas como agora a gente tá fazendo pouco, mas quando eu começar a fazer mais, vamos lá assim, 100 litros, 150 litros de bactéria biturbo, a gente tem a modo agitação quando está estacionado durante o dia, tá? Também temos que agitar, porque você tem que entender a bactéria. Se você quer entender o seu tanque, pega um tambor também de uns 200 litros e avalia. Se você não agitar a água, fica tudo no fundo, tá? Então você misturou a bactéria biturbo. O que acontece? Você tem que agitar toda vez ela, porque a bactéria não tem perna. Se ela decantar tudo aqui, o que acontece? A água de cima não vai ter, entende? Então você precisa ficar agitando ela para ter um efeito melhor dela, tá? Então a bactéria biturbo está com a nova forma, é Immunimax, né? Bactéria biturbo Immunimax, porque a gente adicionou coisas, produtos que vai ajudar muito mais, já ajudava, mas ajudar ainda mais, porque a gente viu que tinha como ainda acrescentar algumas coisas a mais para fazer ela ficar ainda melhor do que já é, tá? Então se você tem interesse na bactéria biturbo, entre em contato conosco, peça um orçamento. O custo é muito barato. Você faz esse aplicador, Lucas, eu vou fazer, mas se eu parar de usar a bactéria biturbo, eu perdi. Você pode usar para tratar antibiótico, sei lá, inocular qualquer coisa que você quiser, né? Mas hoje eu falo para você, não vai ter propriedades que não vai usar mais uma inoculação na oração. Porque o próximo passo, é o próximo passo. Quem vê os resultados que dá você usar produtos fora da linha da fábrica, introduzindo na hora de tratar, tem produtos que são muito voláteis. Então esses produtos você pode usar na hora de tratar. Não dá tanto trabalho assim, é muito simples, é só você fazer certinho. Questão de 5 minutos, tá cheio, tá resolvido, tá pronto para amanhã, tá? E o que você ganha com isso? Você ganha saúde, né? Que nem você viu ali o juvenil. Você sabe que você é produtor, você sabe que o juvenil no inverno sofre mais que o peixe grande. Você sabe disso. Então toda vez que esse tanque tinha uma tragédia bem grande nele, quando tinha um juvenil desse tamanho ali também, quando congelou a água, né? Que baixou, bateu 10 graus, né? Ali, ó, é uma coisa que vocês têm que entender, 1,5 grau de diferença. A mínima deu 11,5 graus nesse tanque de baixo aqui.
porque não bate vento. 1,5 grau salvou todo o meu tanque. 1,5 grau a menos, 10 graus lá em cima, praticamente acabou com o tanque, né? Estragou o tanque. Então, para você ver o que muda, 1,5 grau, mas só que quando baixou de 13, cada meio grau, 1 grau, salva muitas tilápias. Então, se vir o próximo frio, acredito que não vai ser tão frio assim, mas se vir um frio mais intenso, cuide para não ligar muitos areador, adquira um oxímetro, tanto faz de quem, mas daí você vai deixar a água 1 grau às vezes mais quente e você não tem problemas. Então, quando você começa a entender que não é no inverno, não é o oxigênio que manda, e sim temperatura, você já resolve uma boa parte do seu problema na sua piscicultura. E você usar produtos que ajudam a aumentar a imunidade da tilápia, também te ajuda muito, muito, muito. Então, as propriedades que usam a bactéria biturbo já vê resultado há muitos anos, tá? Elas vê. Só que assim, ó, de um tanque para o outro, você só tem que ter os dados. Se baixou de 10 graus, aí você já sabe que aquele peixe é 100% de certeza que vai dar algum tipo de problema, tá? Tem uma pergunta? Então, estamos chegando na reta final. Se você não tem mais pergunta, fica aqui. Gostou do vídeo? Compartilha. Evento? Evento, ó. Você que é de Santa Catarina, dia 25/7, nós vamos estar lá em Santa Catarina, aproximado do Armazém, tá? Fazendo um evento lá, a Tilápia Spare Day, tá? A 6ª edição. Vamos lá estar fazendo ali. Convido a você para ter aulas práticas, comentar, ver o que a gente pode trazer, toda essa tecnologia. Não falamos sobre quebrar a água aqui, né? Um assunto muito interessante. Estamos juntando dados, mas uma coisa que eu posso falar para você, o produtor aceitou fazer essa experiência, né? E liberou, claro, os dados para nós via aplicativo, né? Então a gente instalou a sonda para ele já faz um bom tempo e a gente está acompanhando. E a gente percebeu que ao momento que ele quebrou a água, só para você entender, quebrou a água, você vê pelos gráficos, você pelos dados, 2 a 2,5 oxigênio a mais durante o dia. Simplesmente só fez essa coisa, só quebrou a água. E o que mostra? Não sei se me acompanha mais tempo, você fala, eu queria ter essa informação no verão. Você imagina a gente conseguir, às vezes num tanque a gente sempre tem problema, não conseguir incorporar oxigênio, ou quando dá aquelas quedas muito bruscas de oxigênio, né, que é pressão atmosférica, chove, a lateral, você tem problema, e você conseguir usar um produto que quebre a água, um pouquinho talvez mais constante, que funcione, você incorporar um pouco mais de oxigênio, né? Lembrando sempre que a água é uma esponja. Então, se você tem a esponja saturada, por que ela vai estar saturada? Por muito trato por metro quadrado, questão de às vezes muito peixe, muita agitação no seu tanque. Então, tudo isso acaba atrapalhando a água, né? O mecanismo da água para produzir oxigênio. E às vezes temos que usar um produto, né? E aí a gente está fazendo esse estudo agora no inverno. Claro, né? Inverno é um pouco mais fácil introduzir o oxigênio, só que não naturalmente. Você entende isso? Mecanicamente, sim. Qualquer areador que se ligasse vai incorporar oxigênio muito rapidamente. Mas, quimicamente, ou seja, naturalmente, vai ser mais difícil. Uma, incidência de sol muitas vezes é menor. No nosso caso, os últimos 3 dias estava meio nublado, né? O tempo meio fechado. Então, ainda assim, percebeu se o tanque conseguiu produzir bastante oxigênio durante o dia. Porque quebrou a água? Porque daí a gente tem um gráfico dos últimos 30 dias atrás, os dados a gente avalia, existe uma pequena oscilação, a gente já sabe, ali era dia nublado, dia chuvoso. E tem outra, a temperatura de água está subindo e o oxigênio está subindo, que normalmente acontece ao contrário que está acontecendo nas propriedades. A temperatura está subindo, o oxigênio máximo está baixando. Por quê? Subiu a temperatura, começa a dificultar a incorporação do oxigênio e dá mais trato. Então ali a gente consegue, com esses dados, mostrar para você que infelizmente a gente tem tanta coisa para aprender, mas uma coisa que vai dar mais resultado para a sua piscicultura, quebrar a água. Mas a gente só conseguiu isso devido a fazer um monitoramento, que nem, por exemplo, uma sonda, né? De forma online, só para você ver quantos buracos que tem. Então às vezes na tua piscicultura você vai entender que, diferente a marca que você escolher, se você não tem sonda, instala. Porque eu falo para você, eu media pela manhã,
meio-dia e à tarde. E ainda assim a gente descobriu muitos buracos. A gente talvez não ia conseguir ver, monitorar, por exemplo, essa parte do oxigênio em negócio de quebrar a água, uma coisa tão simples, tão lógica, né? Depois que você entendeu, fica lógico. Mais um processo, mais uma coisa para você aplicar na água, né? Aí você fala assim, nossa, mais uma coisa para você vender. Não, nem eu vou vender, tá? É outros que vendem, só para você entender. Eu quero só vender a ideia, tá? Para mostrar para você que a gente sempre tem coisa para melhorar no nosso tanque. E mostrar que não tem como escapar. A aplicação de produto na água, indiferente que for, que a gente trabalha com, por exemplo, a sopa na água, já introduz muito oxigênio, mas não é, se a água está dura, não tem como. Introdução de produtos na ração, diferente que você escolher, né? Vai precisar para daí você chegar numa maior eficiência. Não adianta nós ficar reclamando que a China produz barato. Nós só vamos conseguir produzir barato se a gente for eficiente e ter todos os dados e também todos os produtos que nos alavanca quando for preciso. Tá bom? Então, um abraço aí para você que acompanhou até agora. Manda, se gostou da live, gostou da informação, manda positivo. Se você é de Santa Catarina e quer mais informações, entre em contato conosco, né? E você quer de outra cidade que a gente faça o próximo evento na sua cidade, entre em contato conosco. Vamos organizar o próximo evento. O objetivo do evento da Tilápia Spare Day sempre é trazer as novidades e falar o que precisa ser falado mais pessoalmente, às vezes, para você. Por isso que a gente limita sempre a quantidade de pessoas, porque o objetivo é conversar com você que está lá, descobrir seu problema e te trazer a solução ou o caminho da solução mais próximo possível para você ter mais lucro na produção de tilápia, tá bom? Um grande abraço, vocês fiquem com Deus e até a próxima.